Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada. Hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-rua é dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-rua é dono do meu caminho. Boa noite. Quando o sol aqui não Pessoal, mais tô fazendo brilhar, teste hoje nesse formato no quando a lua seu StreamYard. clarão Então, se tiver alguma coisa errada aí de som, vocês vão me é sinal que avisando, está tá? na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite. Tranca a rua quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, Boa noite. quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu Já meia-noite. começa, tá? Tranca a rua quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, Fazendo esse teste jurou novo aqui, fazer o usando essa bem de plataforma. madrugada. O notebook não é muito Hoje novo, com fé, mas vamos companheiro e tentar, amigo leal, tá bom? quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem tá chegando aí na live. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vou pedir para vocês, aqueles que sentirem vontade e tiverem interesse de compartilhar com os irmãos de fé, com os amigos, compartilhe aí essa live através dessa plataforma que eu estou fazendo o vídeo, inovando aqui com um equipamento não tão antigo, né? Meu notebook é antigo, não tem as melhores coisas, mas eu tentei fazer de uma forma que ficasse um pouco diferente das lives que eu fazia anteriormente. Então desculpa se não ficar muito boa a imagem ou o vídeo. Espero que o áudio vocês estejam conseguindo ouvir bem, né, o áudio, para usar essa plataforma aqui. Se der certo e a coisa ficar boa, vou aprimorando cada vez mais, tá bom? Mas eu convido vocês aí já ir compartilhando, já ir mandando para os amigos, para os irmãos de fé. Sempre como eu falo para vocês, essas lives é como se fosse uma roda de amigos, um bate-papo, né, que eu fizesse com os meus amigos, com os irmãos de fé, né, para falar um pouquinho sobre a Umbanda, sobre as coisas da Umbanda, e de uma forma bacana, que eu acho super interessante, de que a gente tenha isso, de certa forma, divulgado para as pessoas que não são umbandistas, e assim entender um pouco mais sobre as questões da Umbanda, né? E assim a gente acaba com uma série de preconceitos, dentre outras coisas, tá bom? Eu estou acompanhando pelo celular, vocês podem depois mandar pergunta aí no decorrer da live, que eu acho que eu consigo ver pelo aplicativo, porque eu estou numa plataforma pelo notebook, mas estou olhando pelo celular. Eu estou vendo que a imagem no celular não está muito boa, mas enfim, a câmera do meu notebook realmente não é também muito boa. Mas vamos tentar fazer uma live legal. Eu só espero que vocês consigam ouvir bem, né? Pra gente discutir um pouco sobre essa live. Tá aí embaixo aqui, né? Ó, deixa eu ver se consigo. Aqui embaixo, aqui, tá aqui, né?
o tema de hoje vai ser uma live sobre falar de Exu, tá? Falar de Exu, porque é um orixá cheio de mistérios dentro da Umbanda, é um orixá cheio de mistérios dentro das religiões de matriz africana e de um conhecimento muito raso das pessoas, inclusive um conhecimento muito raso dos seus adeptos, né? Do culto mesmo ali das religiões de orixá. E aí eu vou falar especificamente da qual eu sou, que é da Umbanda, né? Tem muitas controvérsias a respeito de Exu e às vezes a gente acaba potencializando uma questão de preconceito contra essa divindade, né? Uma divindade super, assim, de suma importância, né? Sem ela, sem a energia dessa entidade, desse orixá, a gente não consegue ter a manipulação do axé, né? Não consegue ter a manipulação do axé. Então vou falar um pouquinho sobre ele. Eu estou acompanhando aqui pelo meu Face, eu vejo que eu não posso me mexer muito, porque desfoca. Mas é isso, vocês estão sendo os primeiros a ver esse sistema que eu estou fazendo aqui com o StreamYard, de fazer uma questão de live. E depois eu percebi que nessa plataforma eu consigo convidar também pessoas para dividir a live, e isso é um dos meus projetos, né? Trazer algumas outras pessoas para poder conversar um pouquinho sobre as questões do orixá. Então, é um teste. Como o Exu é o orixá da comunicação, ele é o grande comunicador, né? Então, eu estou abrindo essa nova plataforma de fazer as minhas lives aí, bem no dia que eu vou falar de Exu, tá bom? Então, que vocês possam curtir aí de uma certa forma. E depois, vocês vão fazer nos comentários de vocês que eu acredito que eu consigo acompanhar. Vocês possam curtir aí por aqui. De uma certa forma. E depois, deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui um pouquinho. Bom, vamos dar boa noite aqui pro Guilherme, pro Rafael, pra Tainá, pro Márcio, pro Gabriel Aguiar, pra Fátima e para as pessoas que estão acompanhando essa live, tá bom? Reforço, a câmera não é muito boa, o notebook há mais de 8, 9 anos, sei lá, que eu tenho ele, não é tão boa, mas Exu abrindo os caminhos, a gente melhora um pouco essa plataforma, tá bom? Então vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou André Girardo, sou membro da Umbanda Sagrada, membro da Umbanda já há alguns anos, né? E já tem uma caminhada, uma pequena caminhada, né? Dentro da Umbanda, tem aí uma década de religião, vim de outra religião e me apaixonei pela Umbanda e aí fiquei nela e estou nela há mais ou menos uma década, mais ou menos, né? E aí passei por uma série de procedimentos, né? Dentro da religião que foi me apaixonando cada vez mais. Então falar de Umbanda para mim é uma coisa muito gostosa, muito boa. Então eu sou André Girardo. Eu coloco na live André de Oxum, porque eu sou filho de Oxum com Ogum, feito pela mão do Caboclo Rompe-Mato, da minha mãe de santo, no terreiro de Umbanda Caboclo Rompe-Mato, mamãe Oxum. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, conversar um pouquinho com vocês hoje, um bate-papo, na verdade, com vocês hoje, falando um pouquinho sobre Exu, tá bom? Então, boa noite, Elizabeth, boa noite, Thalita, sejam todos bem-vindos aí nessa live. Peço para vocês ir compartilhando, porque como Exu é o orixá da comunicação, nada melhor do que a gente compartilhar aquilo que a gente vai falar sobre ele, né? Conversar um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá, tá? Eu tô um pouco aqui ansioso, porque eu tô vendo pelo celular e tô vendo pelo notebook. E pelo celular a perfeição, por causa da câmera do vídeo é muito melhor. Mas, mais pra frente, quem sabe, eu consigo dar uma melhorada aí. Mas eu vou usar essa plataforma que eu acho bacana, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o orixá Exu. E vamos falar do Exu dentro da Umbanda, né? Dentro da Umbanda. Porque a Umbanda, ela tem o culto, né? A crença, o culto, a fé, a alimentação, a manipulação das energias de orixá. Mas nós trabalhamos com os espíritos, né? Os espíritos que nós falamos que seguem aquela linha daquele orixá. Então, espíritos
que vão trabalhar na linha de Ogum, espíritos que vão trabalhar na linha de Xangô e espíritos que trabalham na força de Exu. É importante falar também para vocês, assim de início, que é diferente o fundamento e a conduta de culto a Exu no Candomblé, por exemplo, e diferente da Umbanda, porque o Candomblé ele escutou a energia do orixá, né? Eles trabalham com a manifestação do transe do orixá, da energia do orixá, da centelha do orixá. E nós da Umbanda temos uma visão disso no sentido de que trabalhamos com os espíritos, né? Que trabalham nessa falange, que trabalham nessa linha. Alguns chamam de espírito, outros chamam de vento, outros chamam de encantados, né? Depende aí da tradição umbandista que vai dar sequência aí à questão dos seus fundamentos, da sua ritualística e da sua fé. Mas vamos lá, espero não demorar muito, porque eu estou acompanhando aqui pelo Facebook, vejo que a imagem não é muito boa, mas o que interessa é a voz, né? E isso tem tudo a ver com Exu, porque Exu é a voz, Exu é a comunicação. Então, a gente tem muito dentro da religião, como fora da religião, um pensamento, um imaginário, né? Uma imposição que nos foi colocadas ao longo de décadas, podemos dizer até de séculos, né? Sobre a figura de Exu, uma figura muito controversa no próprio meio, né, religioso, como uma controvérsia na sociedade como um todo, né? Então é interessante podermos discutir e falar um pouco sobre esse orixá Exu, de forma que a gente possa desmistificar essa carga pesada, preconceituosa, intolerante e simbólica, mas no simbolismo negativo, que colocaram, né, que introjetaram aí sobre a energia, sobre essa figura do orixá Exu. Então, é uma forma de batermos um papo hoje para conseguirmos desmistificar a questão do que se é ensinado na televisão, entre outras coisas, sobre a figura do Exu, saber o ponto neutro desse orixá, né? Porque assim como o axé, a energia, ela é neutra, Exu tem a neutralidade, né? No seu modo de agir, no seu modo de pensar. É uma figura, né? É um orixá, é uma energia cheia de controvérsias, porque ela é muito próxima à condição humana. Exu na Umbanda é dos guias muito mais próximos, estar nesse mundo é muito mais próximo do ser humano. Então tem toda a controvérsia também do ser humano, né? Também do ser humano. Boa noite, Daiane, boa noite, Natasha, boa noite, Alex, boa noite, Gabrielzão, boa noite, Márcio, boa noite para vocês. Peço aí para vocês ir compartilhando aí o link, tá bom? Então, falar de Exu é falar de comunicação, é falarmos também dessa questão da controvérsia, é falarmos sobre uma energia neutra que você ativa ela de uma forma de necessidade, ok? E que você tem que saber manipular, né? Você tem que saber manipular essa energia. Quando eu falo manipular, não estou falando de manipulação do santo, né? Do orixá, dessa energia. Estou falando manipular essa expansão energética que esse orixá nos favorece, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar, como eu já falei para vocês, né? Por gostar de pesquisar e por ser da área da educação, eu gosto de estudar e entender aquilo que eu estou estudando, eu gosto de falar e entender daquilo que eu estou falando, mesmo que seja de um modo mais simples, simplificado, né? Mas eu gosto de entender, eu gosto de ir um pouco ali dentro da tradução, dentro do conhecimento, né? Dentro do conhecimento do que é que eu estou falando, né?
Principalmente, nós estamos falando de uma religião de orixá que veio da África preta, tribal, né? A África que trouxe toda essa cultura para nós. E aí nós estamos falando de uma linguagem própria, nós estamos falando de uma linguagem, de uma expressão, né? de uma linguagem efetiva iorubá, né? Então, as palavras que nós dizemos, tanto dentro dos terreiros de Umbanda quanto nos terreiros de Candomblé, são palavras que têm significado, são palavras que têm interpretação, porque é uma língua nagô-urubá, né? É uma língua africana trazido pelos ancestrais que vieram aqui em forma escravizadas, né? Como escravos, e trouxeram a fé, a religião, a cultura e a resistência, né, daquele período, né? Trouxeram o seu amor, a sua fé, a sua dedicação à sua terra, à sua tribo, ao que eles tinham de conhecimento de sagrado, né? Mas trouxeram ali a sua força, a força da sua resistência, tendo em vista que muitos escravizados foram, em suas tribos, eram guerreiros, sacerdotes, reis, rainhas e assim por diante, né? E foram trazidos para cá, subjugado pela branquitude, pelo homem branco, né? Que fez a retirada de toda a sua dignidade e sua identidade, a começar pela mudança de seu nome, a imposição religiosa, a religião de costume, dentre outras coisas. Então, falar sobre cada orixá é muito importante, fazermos o resgate histórico daquele orixá da qual vai ser dito, né? Saber ali basicamente as suas traduções de interpretação da língua Yorubá Nagô, para você saber o que é que você está dizendo, o que é que você está falando, né? Então, Exu é um nome, né, de uma energia, de uma divindade Yorubá, que tem um significado. Qual o nome de Exu? O nome de Exu é Exu. Ok, André, o nome de Exu é Exu. Mas o que significa a palavra Exu? O que quer dizer a palavra Exu? Assim como Oxalá, como Xangô, como Ogum, né? como Iemonjá, Inhaçã, Oiá, todos eles têm um nome e esse nome tem um significado, mas um significado na sua linguagem nagô-yorubá, tá? Então Exu tem um nome, existe uma etimologia do nome Exu, existe uma palavra Exu e essa palavra tem um significado. Então Exu, o significado do nome Exu é esfera, é uma esfera, aqui, redondinha, né? É um círculo, é uma esfera, que representa tudo que uma esfera representa para nós, né? A esfera, ela caminha para todos os lados, né? Ela não vai só para frente, para trás, ela vai para a esquerda, para a direita, ela vai na diagonal, porque é uma esfera, assim como a roda é uma esfera, você tem caminhos. Então, a esfera representa esse caminho. São vários caminhos que uma esfera pode ir, né? A esfera, ela mostra também, ela não tem um lado, ela não tem um fim. Ela tem uma infinitude por ser uma esfera, né? Ela não é diferente de um quadrado que tem os cantos, né? De uma reta que tem o começo e um fim. Agora a esfera, ela é um círculo, né? Ela é um círculo infinito, ela representa uma questão de infinito. Então, a partir daí, a gente já começa a pensar sobre o Orixá Exu e pensar sobre a energia de Orixá Exu e começa a fazer sentido, tendo em vista que vemos Exu como Senhor dos Caminhos, né? Então, isso já traz para nós um significado importante. Que Exu, a palavra Exu significa, então, esfera. E a esfera traz todo esse simbolismo, na verdade, do infinito,
do percorrer todos os caminhos e assim por diante. Tendo em vista a roda, né? A roda é uma esfera, ela é circular, ela é infinita. Então daí a gente já começa a entender este nome. E ao entender esse nome, vamos entendendo essa energia, que é a energia Exu, né? Então isso é muito bacana, a gente pensar sobre isso, fazer esse resgate e pensar sobre esse significado do nome desse grande orixá. Então, Exu é esfera. E nós saudamos, né, essa energia, nós saudamos esse orixá, esse inquice, esse vundu, essa entidade, né, esse vento, esse espírito, né? Nós falamos Laroê, Laroye Exu. Exu é Mojubá. Laroye também tem uma tradução, tem um significado, tem uma ação implícita nela, né? Laroye, quando você fala Laroye Exu, né? Essa saudação, Laroye é salve o grande comunicador, salve o mensageiro, olá o mensageiro, olá o comunicador, né? Traz isso. Então, Laroye Exu, né? Laroye Exu, salve o comunicador, salve o grande comunicador. Exu é Mojubá, na linguagem africana, né? Na linguagem Yorubá, a gente não é Mojubá, é Mojubá, né? Porque o J tem uma sonoridade diferente. Mojubá. Mojubá, ele traz essa questão de meus respeitos. Então você pode dizer, você sauda, por exemplo, no candomblé, eles têm muito mais essa cultura, essa linguagem. Então ele fala, meu irmão, meu Mojubá para você, meu Mojubá para você. Você pode falar Mojubá para Xangô, né? Xangô, Mojubá, Xangô, meus respeitos, porque a tradução Mojubá significa meus respeitos. Então, Laroye Exu, salve o grande comunicador esfera, meus respeitos a você. Laroye Exu, Exu é Mojubá. Laroye, salve o mensageiro, esfera, a esfera que tem os meus respeitos. Laroye Exu, Exu é Mojubá. A partir daí, você já começa a se conectar. A partir do momento que você consegue perceber, né, essas traduções para falar, para conversar com essa energia Exu. Então, já falei do nome, já falei brevemente da saudação Exu. Tem outras saudações que aí é própria das religiões de orixá, né? Candomblé, Jurema, entre outras coisas. Mas na Umbanda a gente utiliza essa, né? Laroye Exu, Exu é Mojubá, né? Então basta a gente da Umbanda saber o que é que a gente está falando, saber o que é que a gente está invocando, saber o significado de tudo isso, tá bom? Então, Exu, já sabemos seu nome, sua saudação, mas enfim, quem é ele, né? Quem é essa força? Exu, ele é o próprio movimento infinito. Exu é o próprio caminho. Qual caminho? Todos os caminhos. Se você pensar na encruzilhada, você vai pensar em todos os caminhos. A Rosa dos Ventos, né, a bússola, ela é, se você for olhar, ela é um traçado. Então você tem o norte, o sul, né, o leste, o oeste. Você tem esse infinito de caminho. Então, Exu, por ser encruzilhada, o seu ponto de descanso, depois eu vou falar isso, por ser encruzilhada, ele é todos os caminhos. E isso também vem, né, de saber que Exu é todos os caminhos, isso vem por causa das histórias contadas de Exu, as mitologias sobre Exu. Os Itãs, né?
os itãs que é cantado e que é ensinado nas religiões de orixá. E que nós da Umbanda, que temos o culto a esse orixá, a essa energia, a gente vai buscar nessa mesma história, nessa mesma mitologia de orixá. Então, algumas das histórias de Exu traz para nós hoje essa concepção desse orixá e o porquê ele tem tal XYZ funções, tá? Isso é importante a gente saber também. Então, tem sempre aquilo, né? Exu come primeiro, Exu é o caminho. Mas por quê? Você já se perguntou por quê? Você já teve curiosidade de saber por que Exu come primeiro? Você tem curiosidade de saber por que Exu é dono dos caminhos, né? Deixa eu dar aqui um oi pro pessoal. Oi, Dai. Oi, Dai. Oxum te abençoe. Seu pai, algum Xoroquei te abençoe. Sua mãe, Oxum, te abençoe. Muita luz pro seu caminho, filha. Oi, Du, tudo bem? Beth, tudo bem? Boa noite. Então, vou falar um pouquinho de algumas histórias de Exu, né, da mitologia de Exu. Vou falar um pouco dos itãs de Exu, por que Exu come, por que Exu é o caminho, enfim. Para vocês, assim, começar a se conectar e saber que quando você ouvir que Exu come primeiro e que Exu é dono dos caminhos, você vai saber qual a razão disso. Não vai ser porque alguém disse. Vai saber porque tem um significado, porque tem uma história, tem uma mitologia por detrás disso. Então isso é importante termos este conhecimento, no meu ponto de vista, enquanto sacerdote, mas também enquanto professor, né? Que é a minha formação na pedagogia. Então faz sentido. As coisas para mim têm que fazer sentido. Então eu sou um buscador, um filósofo ali da religião, né? Nas minhas concepções da religião. Então, em algumas das histórias vamos falar porque Exu come primeiro, né? Uma delas fala que Exu, ele é um grande cozinheiro. Ele sabia fazer todos os pratos de orixá, de todos os irmãos orixá, todos os companheiros orixá. Exu sabia fazer todos os pratos. Ele é um grande cozinheiro, né? Ele sabia manipular, ele sabia temperar, ele sabia dar o gosto para as coisas, né? Por isso que tem muita familiaridade com o nosso ser humano, né? A gente gosta de comer algo que a gente sinta o sabor, o acarajé, o vatapá, uma picanha, uma cerveja, uma caipirinha. A gente gosta de comer, né? Principalmente nós brasileiros, a gente tem uma ligação com a comida que é muito forte, uma comida cheia de tempero. Então, Exu sabia temperar, sabia fazer comida e temperar muito bem. E Xangô, e Exu estava na cozinha de Xangô fazendo comida para Xangô, né? E um dos temperos que Exu mais gosta de fazer, porque todos os orixás gostam também, é a pimenta, né? Porque a pimenta dá aquele calor, você sente no paladar aquela energia do tempero pimenta, não é verdade? Então, Exu gostava de fazer muito as suas comidas com tempero. E ele estava fazendo uma comida, várias comidas, lá no Palácio de Xangô, lá para Xangô. Estava temperando, então estava fazendo lá a comida para Xangô, estava fazendo comida para Yansan, fazendo comida para Oxum, estava ali fazendo comida. E aí, não tinha a pimenta, não tinha pimenta, ficou sem pimenta. E aí Xangô chegou e Exu falou, experimenta a comida. Aí, Xangô comeu a comida e falou assim, ih, tá faltando pimenta aqui, para dar o gosto, né? Vai, Exu, buscar então a pimenta para você temperar, né? Para você temperar essa comida. E aí, Exu saiu da cozinha, né? E foi atrás da pimenta. Bom, os orixá, Oxum, Inhansã, Ogum, chegou na cozinha de Exu, abriu as panelas de Exu, né? Sem falar com ele,
abriu e começaram a comer tudo que tinha na panela. Oxum comendo a comida dela, Iansã comendo a comida dela, Ogum comendo a comida dela. Comeu, raparam a panela de Exu e ainda não estava pronta porque não estava temperada. Quando Xangô chegou, que viu os orixá comendo tudo e as panelas vazias, ele falou: Exu foi buscar pimenta, essa comida não estava pronta, né? Vocês comeram toda a comida de Xangô. Vocês comeram toda a comida que Exu estava preparando e ela não estava pronta. Então, enche essas panelas de água e tampe ela, porque ele já vai chegar com a pimenta. Os orixás encheram a panela de água, tamparam e saíram fora. Quando Exu chegou, que abriu a tampa das panelas, ele viu que tirando a tampa das panelas, tinha água dentro da panela, porque todo mundo tinha comido a comida toda. Exu ficou muito enfesado com tudo isso, né? E a partir daquele momento, Exu disse assim: agora, para todo mundo comer, eu vou ter que comer primeiro, porque acabaram com a minha comida, eu nem terminei de fazer ela, acabaram com a minha comida, não esperaram eu colocar o tempero, acabaram com tudo, comeram tudo e ainda encheram minhas vasilhas de água, encheram minhas panelas de água. Isso não está certo. Então, a partir de hoje, todo mundo que quiser comer comida, quem vai comer primeiro sou eu. Porque se eu não comer primeiro, eu não vou deixar a comunicação acontecer, porque não me comunicaram. Então, a partir de hoje, eu tenho que comer primeiro para todos os outros virem comer depois, para que possa haver a comunicação aí dos homens, dos mortais aqui no Aiê, né? Com os sagrados orixá lá de Orum. Então, essa é uma das histórias que falam porque Exu come primeiro. Uma outra que é muito bacana, é muito interessante a gente ver, e talvez é uma das mais populares quando você vai falar de Exu, né, de algumas histórias de Exu, é que Obatalá estava fazendo a criação do mundo, né? Ele estava criando o mundo. E Exu, junto com Nanã, participaram ali da criação do mundo. E então Obatalá estava fazendo o ser humano. Estava fazendo o ser humano. Então Obatalá Nanã dava o barro para Obatalá, né? Obatalá fazia o molde do ser humano, o corpo do ser humano, né? Nanã ia assando o ser humano, né? Esse barro para virar um corpo duro e rígido, né? Fisicamente falando, ela ia assando o barro nas forjas de Ogum, né? No que Ogum produzia ali de ferramenta com ferro. Então Nanã dava o barro, Obatalá fazia o molde do corpo humano e Nanã assava, então, para ficar aquele barro mole, ficar um corpo rígido, né? Um corpo rígido. E Exu tinha uma função nessa criação, né? Só pegar o material, desculpa. Exu tinha uma função nessa criação, nessa formulação do ser humano. Exu é o que fazia a ligação do corpo físico com a alma, para assim dar vida àquele molde de barro que o Obatalá estava fazendo. Então, Nanã cedia o barro, Obatalá fazia a moldura do corpo humano, era assado aquilo para ficar rígido, né? E Exu é o que tinha o conhecimento de animar aquele corpo, fazer a animação daquele corpo. O que seria essa animação?
juntar o material, ok? Com o espiritual para se formar exatamente isso aqui, o corpo animado, né? O corpo com a alma animado. E só estavam eles fazendo isso e trabalhando muito. Então, o Batalá, Oxalá, né, com Nanã e Exu trabalharam muito, muito, muito para criar então o ser humano. Talvez, vou abrir um adendo aí, talvez que por isso a gente faça essa saudação para Exu, né? A gente pega a nossa mão esquerda com a nossa mão direita, juntamos ela, né? E fazemos uma saudação assim para baixo, né? Isso tem uma representação dessa ligação do espírito com o corpo, na qual forma nós, para estarmos aqui na Terra. Por isso que a gente vai até embaixo na saudação de Exu. Porque Exu também é aquele falo ereto. Ele é a sexualidade, é a provocância que vai fazer a procriação acontecer. É o desejo para ter o coito criar-se através da fecundação do sexo, criar-se ser humano. Então, talvez por isso nós temos essas representações. Uma delas é ajuntar o corpo com a alma, que foi a função de Exu na criação do mundo, e descermos essa mão até embaixo, onde vai chegar próximo ali do nosso chakra, né? Perto dos nossos órgãos genitais, que é onde está essa força. E um comprimento voltado para a Terra, porque Exu é aqui, é neste mundo, é na Terra, porque Exu é o Senhor dos Caminhos. Então, ligar o polo positivo do cérebro com o polo negativo, o lado esquerdo com o lado direito, o lado da razão com o lado do sentimento, o lado físico com o lado espiritual, né? Para saudar Exu, levando esse comprimento até a parte do nosso órgão ali genital, onde está todo o poder, a virilidade, a procriação, né? Voltado ali para baixo, cumprimentando a terra, que é esse local de Exu, né? E aí então Exu fez essa função, né, de criar os seres humanos. E o Batalá disse: desce até a terra, desce até o Aie, para você desbravar tudo, para você ver tudo que tem lá, para você trilhar os lugares para onde esses seres humanos que estamos criando serem levados e poderem se movimentar lá. Então Exu também teve a responsabilidade de vir ao Aie, preparar os caminhos, separar essa terra, dar as direções, dar as estradas para que o homem pudesse aqui então caminhar. Depois tem uma ligação com Ogum, né, que veio abrir os caminhos que Exu fez. Mas todos os caminhos foram Exu que fizeram. Foi dada essa obrigação. E o Batalá, então, se cansou muito. Exu se cansou muito. Nanã se cansou muito. Porque foi muito árduo a criação, né? Dizem, se você for ver em algum desses itãs, dessas histórias, foram 16 dias para se criar o ser humano, né? Foram 16 dias para criar ser humano. Então ele se cansou. Aí, por que tem... Não sei se vocês entenderam essa parte que eu quis dizer do caminho, um pouco dessa saudação gestual de Exu, a partir desse conto, a partir dessa mitologia, desse Itã, dessa história. Né? E vou contar a outra parte que também porque foi dada a encruzilhada para Exu e porque Exu come primeiro, tá? Então, assim, eles estavam na casa de Obatalá, fazendo o corpo humano, Exu com aquela esperteza de conseguir fazer a ligação, animando o corpo físico do corpo espiritual. Então, Exu coloca a alma dentro do corpo, né? Para sermos o que somos, seres humanos, né? Carnal e espiritual, energético e espiritual, físico e energético, né? E aí, conforme foi criando, já foi nascendo e foi caminhando o ser humano, né? E tinha lá os seres humanos e o orixá. E nessa época todos caminhavam muito junto. Os orixá com os seres humanos com o orixá.
E o Batalá estava lá na sua casa, exausto, trabalhando, criando as coisas, criando mais seres humanos, né? E as pessoas indo em sua casa o visitar, tanto aqueles seres humanos que já foram criados, como os outros orixás. Então isso atrapalhava o processo de trabalho da criação dos homens. E isso cansou muito o Batalá, deixou o Batalá muito exausto. Como Exu é muito esperto, muito dinâmico, muito lúdico, muito cheio de movimento, o Batalá fala assim: Exu, vai para a primeira encruzilhada depois da minha casa. Ou seja, que seja a última encruzilhada para quem vai, mas a última encruzilhada, a primeira encruzilhada para quem está indo da minha casa para lá. Fica na primeira encruzilhada, próximo da minha casa. Porque as pessoas ficam entrando aqui e ficam me atrapalhando para fazer a criação das coisas. Então, se você ficar lá esperando, as pessoas primeiro vão chegar até você e você consegue ali barrar um pouco as pessoas e consegue também pegar as oferendas que elas estão me trazendo, porque eu não vou ter tempo de ir lá buscar as oferendas e não vou ter tempo de ficar recebendo eles em minha casa, porque eu estou aqui criando, estou fazendo, eu estou criando. E aí então Exu foi para a encruzilhada. Então Exu recebia todas as oferendas que eram destinadas para o Batalá, né? Todos os pedidos, todas as oferendas, né? Passava primeiro para Exu, que estava ali um pouco adiante da casa de Obatalá, da primeira encruzilhada, né? No caminho cruzado, né? Estava lá, recebia e ele levava então para o Obatalá. E o Batalá cansado, quando o Batalá acabou de criar o que tinha para criar, né? Ele retribuiu essa grande ação de Exu, essa grande ação do orixá Exu, né, que muito ajudou ele na questão da criação. Então ele disse assim: então Exu, como mérito por você ter me ajudado, por você ter melhorado que as pessoas viessem até mim de uma forma que eu conseguisse ali trabalhar, como você recebeu as comidas, as oferendas primeiro, né, as preces, enfim, os pedidos, para depois chegar até a mim. Então eu vou dar para você, né, essa incumbência de você receber primeiro para poder passar para mim. Para poder passar para mim, ou Batalá, Oxalá, ou Batalá, ou Lodumário, cada um vai, às vezes vai ter um nome em cada itã, né? Para você passar para mim. Então, a partir de agora a encruzilhada então é sua, para você ficar lá sentado, calmo, para você repousar. A encruzilhada é o lugar onde você, Exu, vai descansar. Vai descansar e vai receber primeiro as oferendas, para depois as oferendas virem para mim. Então, por isso que nós ofertamos Exu na encruzilhada, né? Porque já falei da questão do caminho que ele criou no mundo, né? E por ele ter sido tão competente, ter sido tão esperto e ter ajudado o Batalá, e o Batalá então deu essa função para primeiro passar por Exu, para depois as coisas virem para ele, né? E Exu fica parado na encruzilhada então para receber isso. Então é o lugar de descanso, é o lugar tranquilo onde Exu está. Fora a questão da ligação que a encruzilhada é todos os caminhos. Olha que bonito isso, né? Então agora isso faz um sentido quando nós falamos desse orixá. É trazido para nós uma ideia do porquê disso, como que isso acontece, né? Já nos dá uma clareza de entender por que nós fazemos esse gestual, né? Para fazer o cumprimento de Exu. Tem muita representatividade nesse gestual que foi passado de ancestrais para nós, né? Mas que muitas vezes não foram trazidos significado, morreu no meio do caminho às vezes o significado. Então é legal a gente fazer esse resgate ancestral, desse gestual ancestral, para entendermos o que a gente pratica hoje dentro da religião de Umbanda. Então, falei do nome, falei da saudação, falei da história, de algumas histórias, não disse todas,
Só para você saber por que Exu come primeiro, por que ele é do caminho, por que nós temos esse cumprimento com referência a Exu, que traz esse significado para todos nós, né? A comida desse orixá Exu, esse movimento infinito, essa esfera infinita, né? É o dendê. O dendê, como Exu, outros orixás comem, o dendê, ele representa o fogo. Ele é o fogo líquido, né? Você faz o acarajé. O que é a tradução do nome acarajé? Bola de fogo. Porque o dendê, ele é quente. Ele é vermelho, alaranjado, ele é cor de fogo, né? Quem vê um dendê original para fazer padê, aqueles dendê que vem da Bahia, aqueles dendê original, não misturado com óleo, você vê a cor dele, ele tem a cor de fogo, né? E ele esquenta o acarajé, ele esquenta as comidas, né? Ele esquenta o molocum, né? Ele esquenta as comidas, o dendê. Então ele é muito forte. Então ele representa, o dendê representa o fogo, que é esse movimento, né? O fogo é movimento. Aonde o fogo passa, nada fica como era antes. Olha só como tem uma ligação muito legal com Exu, que mais para frente a gente vai ver o lado negativo que a igreja impôs, né? Então, o dendê é o quente, representa o fogo. A farinha de mandioca é a terra, né? É a terra, ela nasce debaixo da terra, né? Então, se oferenda para Exu o padê, que é a farinha com o dendê, a farinha de mandioca com dendê, ou a farinha de mandioca com a aguardente, né? Que é o fogo vegetal, né? Que é a cana, né? Que é quente, que também representa o fogo líquido, né? Você faz esse padê porque você está falando de um orixá da terra, que ele é da terra e ele é quente, porque ele é transformador infinito, né? Ele é uma energia quente que aonde passa nada fica igual, né? Então, por isso que se utiliza também a questão do padê para Exu, se oferenda. Esse padê, essa farinha tem significado, o dendê tem um significado. Bom, e aí vamos falar agora um pouco sobre essa característica do orixá Exu, para vocês entenderem a controvérsia que veio pela imposição da igreja de fazer a demonização de Exu, né? De considerar a característica desse orixá com a característica do diabo cristão, do Satanás cristão, que não tem nada a ver com o nosso Exu, ok? Porque em terras Yorubá não tinha Bíblia. Então esse diabo cristão, demônio cristão, Satanás cristão, toma, é sua cristão. A nossa é uma religião que veio de uma cultura de orixá, que não tinha, esse diabo não nos pertence. Quem quiser ficar com ele, fica. Da religião que acredita nele. Mas ele não nos pertence. Mas ele entrou simbolicamente por causa dessa questão negativa, que Exu pouco se importa com isso, para falar a verdade. Porque Exu é a extravagância, é ser exuberante, é ser faceiro, é ser brincalhão, é ser extremamente lúdico. Então ele está pouco se lixando se estão configurando ele com a imagem do diabo ou não. Mas nós, religiosos, membros de uma religião de orixá, a gente precisa saber isso para a gente não vulgarizar essa energia chamada Exu. Para não fazer a vulgarização dessa energia chamada Exu. Então, uma das histórias que falam dessa questão de Exu ser essa controvérsia, esse questionador, Exu é aquela dúvida que faz a gente buscar a verdade. Conta-se que tinha dois agricultores, dois fazendeiros, né? Tinha uma estrada que dividia a fazenda desse para a fazenda desse. E eles eram muito amigos. Então um ficava do lado de cada cerca, outro do lado de cada cerca, conversando lá, carpine conversando, e no meio o que dividia suas terras era uma estrada. E Exu viu que aqueles caras eram grandes amigos, porque, enfim, quando cada um estava falando aquilo que agradava o outro, eles tornaram-se grandes amigos, né? Ficaram-se grandes amigos. E Exu falou, vou aprontar uma para ver até onde é a amizade desse povo e até onde ele se mantém desse jeito. E aí,
Exu fez uma roupa que metade dela era preta, metade era vermelho. E fez um gorrinho, né? Que metade do gorrinho era preto, metade do gorrinho era vermelho. E aí, Exu passou por essa estrada, rindo lá, passando todo faceiro, segurando o seu falo na mão, com a aguardente, né, a cachaça, passou. E aí, um desses fazendeiros viu a lateral vermelha, o outro viu a lateral preta. E aí um fazendeiro falou pro outro, né? Um dono de uma terra falou pro outro: você viu esse cara rindo, passando aqui rindo? Esse homem com essa roupa vermelha? Porque ele estava vendo o lado vermelho. Aí o outro falou assim: não, você está enganado. Ele não estava vestido de vermelho. Ele estava vestido de preto. Aí o outro disse: você está ficando... Vou traduzir para uma linguagem como se fosse hoje, né? Você tá ficando louco? Tá me chamando de louco, tio? Ele tava com uma roupa vermelha. Aí o outro falou: não, você que é sem noção. Não enxerga direito, ele tava com uma roupa preta. E aí os caras tretaram, né? Começaram a brigar. E aí Exu gargalhou, né? Exu deu risada disso, né? Porque quando vem qualquer controvérsia, o ser humano tende a ser agressivo, né? Então Exu testa muito a questão da nossa paciência, né? Ele traz para nós um equilíbrio, no sentido de quando a gente conhece os nossos defeitos, a gente compreende as nossas qualidades. Quando nós entendemos as nossas qualidades, nós compreendemos o nosso defeito. Compreendendo o defeito e compreendendo a qualidade, a gente vai se compreender, porque a gente não é nem perfeito e nem imperfeito, né? Olha que interessante. E por causa disso, dessas histórias, desses contos sobre Exu, o que traziam, né, oralmente falando sobre esse orixá, fez com que a igreja associasse, então, a energia Exu, o orixá Exu, o Inquisi Exu, com a figura do diabo, porque o diabo também seria essa figura que traria essa controvérsia, né? Deus é todo perfeito, o diabo é todo imperfeito, o diabo é todo ruim. Tá aí uma das características, né, que acabaram demonizando Exu. O Guilherme colocou aqui: Exu é o agente do caos que configura a ordem. Exatamente, Gui. Ele tem essa questão de trazer o caos para que possa se achar o eixo, para que se tenha então a ordem. Perfeito, é isso mesmo. Ele traz o caos para chegar então a configurar a ordem. Muito bem colocado, Guilherme. É isso mesmo. Então, por causa dessas características, por causa de ser muito próximo com os gostos humanos, ter uma representação de sexualidade muito grande, porque a representação dele é um falo ereto, um falo duro, e para vocês entenderem, um falo tô falando, falo é um pênis, né? É um pênis grande e ereto, para mostrar e simbolizar o poder, né? Que simboliza aí a questão do poder. A relação do falo, você vai falar: nossa, por isso que é indecente, porque está representando um falo, está representando um pênis ereto. Na religião, né, que segue a religião cristã, tem, né? Os judeus fazem a incisão, a circuncisão no pênis dos homens judeus, porque isso foi uma ordem de Deus, né? Deus disse lá no Antigo Testamento que todos os homens, os senhores da terra e os escravos, para ter uma ligação, para pertencer a Deus, a ligação, o rito, a marca que fizesse, que teria que ser feita para fazer a ligação desse homem com Deus, seria a circuncisão, seria o pênis tirado ali a pele. Por quê? Porque o pênis tem essa representação de poder. Em outras religiões ocidentais,
que eu não vou saber ao certo agora, não vou me lembrar ao certo agora, mas algumas religiões ocidentais, tem várias lá, tem comunidades que eles desenham, né, o pênis na porta de casa para representar esse poder de proteção. Tem até em uma praça, em um desses países orientais, que tem a escultura de um pênis ereto, porque representa essa proteção. Então a questão do pênis não é só com Exu, tá? Tem outras religiões também. Judaísmo, cristianismo, dentre outras, né? Ok. Então representa esse falo ereto, né? Então tem todo um movimento de sexualidade. O desejo sexual para poder ter o coito, para poder ter a criação. Porque Exu faz parte da criação do ser humano. Segundo o conto da mitologia Yorubá, Nagô e Yorubá. Como eu já falei para vocês aí um pouquinho antes do vídeo. Então ele representa a sexualidade. Ele representa essa comida bem temperada, bem saborosa. O gosto pela bebida. O gosto pela comida. Ele é lúdico, ele é brincalhão, ele traz a versão do caos para que a partir do caos você restabeleça então a ordem. Então por causa dessas figuras, né, dessas características que não se cabia a uma hipocrisia, uma falsidade de um moralismo cristão branco europeu, configurou-se então a Exu, atribuiu-se então a Exu toda essa característica desse diabo cristão que eu digo e repito, não pertence a gente, pertencem a eles que acreditam, não pertence a gente, ok? A Luciana falou que os muçulmanos também têm o simbolismo com o falo. Muito bem, Lu, é verdade. Obrigado pela contribuição. Então, por causa dessas características, fizeram, né, a demonização desse orixá Exu. Porque ele representa e tem muito a ver com as coisas do ser humano, do mundo. E aí, vocês já ouvem até hoje, né? Tem gente que fala assim, essas são coisas do mundo, não é de Deus. Meu Deus, Deus criou tudo isso pra gente, isso não é de Deus, isso é do mundo. Porque lá entende que Lúcifer, né, estrela da manhã, quis ser igual a Deus, aí foi jogado à terra, e aí Satanás é o dono da terra, e bababá, bababá. Pertence a vocês. Não pertence a gente. Ok? Combinado? Então, assim, Exu não é o diabo. Exu é uma característica de uma energia que tem todas essas atribuições que eu falei para vocês. A controvérsia, como o Guilherme colocou, a questão do caos para a ordem, a pergunta, a dúvida, mexer com as nossas estruturas, que a gente se acha num pedestal estrutura, ele vai lá e balança para lá, balança para cá essa estrutura, para a gente aprender a lidar com as dificuldades das situações, né? Porque ele nos traz essa possibilidade aí de caminho e de equilíbrio. A Thalita tá mandando uma mensagem falando assim: boa noite, André. Essas características de Exu são especificamente as características dos seus filhos? Nada a ver. Filho, às vezes, de Oxalá é mais terrível do que um filho de Exu é calmo. Isso aí é desculpa de farinha. Tipo falar que filho de Inhansã é barraqueiro e filho de Oxum é lindo e cheiroso. É lorota. Você é você, orixá é orixá. Energia é característica. Você pega algumas coisas, né? Cara, tem hora que eu me pego e falo assim, isso daí é puramente de Oxum. Meu Deus, esse menino é de Oxum. Porque eu gosto de algumas coisas. Mas não tem nada a ver. Algumas características só pra gente ter uma ideia. Mas não, nem sempre os filhos de Exu são desse jeito, tá? Às vezes o de Oxaguian vai ser mais, de Ogum também vai ser mais, e de Exu é mais centrado, tá? Tem nada a ver isso, não. Tem uma alusão a isso, mas não significa que é isso, porque ele é assim, eu vou ser assado, né? Porque eu sou filho de Obará, porque ele é rico do dinheiro, eu vou ser rico de dinheiro. Não, porque eu sou filho de Oxum, eu vou ser belíssimo. Bem, se você não se cuidar, você vai ser um barango, você vai ser uma baranga, você não é filho de Oxum. Se você não passar desodorante, fazer uma barba, não é só porque você é filho do santo, você vai ser belíssimo como Oxum, né? Enfim, não tem nada a ver. Mas voltando
por causa disso acabou se demonizando. E por ser um orixá da controvérsia, que não tem como você esconder, não tem como você mentir, é mostrado o nosso lado ruim, nosso lado bom, nas igrejas aí tudo que se manifesta de ruim fala que é porque é Exu, né? Lá baixou lá, o pastor fez, por exemplo, a reza lá, a oração, a prece, a corrente, o exorcismo, sei lá, a mandinga que eles usam. Aí, quem é você? Sou Exu, sou tranca-rua, eu vim destruir a vida dele, eu vim matar, eu quero sangue. Eu falo, meu Deus do céu, o que é que o seu tranca-rua vai escolher o Zé e a Maria para destruir a vida dele e para dominar o mundo, né? Se ele quisesse fazer alguma coisa pesada para lascar todo mundo, ele ia incorporar no Trump, no Shaolin lá da China, no Bolsonaro. No Bolsonaro eu tenho dúvida se o diabo. Esse daí eu tenho dúvida se já não pegou, enfim. Esse daí é filho do cão mesmo, que nem meu pai tá falando aqui. Ia pegar esses caras grandes, né? Que o poder dele ia ser maior, ia pegar gente rica pra viver do bom e do melhor. Vai pegar a tiazinha lá, o tiozinho, vai pegar o André. O que ele vai querer com o André? Você entendeu? O que ele vai querer com o André? Então, eles configuram tudo isso, a questão da sexualidade, a questão do prazer, que é uma característica de Exu, com o diabo cristão e faz essas palhaçadas que a gente vê na televisão aí com um monte de médio desorientado que vai para lá jogar toda a sua frustração falando que está incorporado lá por causa de orixá, com Exu ou com Pombagira ou Ogum ou Oxóssi, sei lá o que, né? Então assim, meu, não tem nada a ver. A gente entende isso. A frase do Guilherme foi muito pontual, né? Como sempre, o Guilherme fala muito bem. Exu traz essa questão do caos para o estabelecimento da ordem. Exatamente isso. Então, assim, ele vai deixar algumas coisas acontecer para que você veja e reveja as suas questões, para você ter a liberdade. Ele te dá liberdade para você fazer a mudança. É a mesma coisa como falei numa live anterior. Eu não vou na casa da fulana porque a fulana não gosta de mim. Também não vou naquele terreiro porque a fulana não gosta de mim. Eu não vou na casa daquele filho porque fulano não gosta de mim. Todo mundo me odeia. Todo mundo me inveja. O que vai de gente em terreiro falando que sofre inveja, que eu queria saber inveja do quê? Porque eu vou te falar uma coisa, só por Jesus na causa, algumas pessoas, né? A inveja, todo mundo me odeia, todo mundo não gosta de mim. Poxa vida, para não falar outra coisa aqui. Poxa vida, você é o alecrim do campo, o alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado. E o resto do mundo é a erva daninha. O resto do mundo é a mamona. É o capim, é o não sei o que. Você é o coitado. Aí você sofre um balanço para você começar a repensar. Peraí, todo mundo me odeia por quê? Porque eu sou 100% lindo, maravilhoso e bonzinho? Alguma coisa está de errada. Então é isso que traz esse movimento dessa energia, né? O Guilherme, mais uma vez contribuindo aqui, tá aí nos comentários aí no Facebook, coloca: religiões neopentecostais evangélicas utilizam do medo e do preconceito e ignorância como a Igreja Católica fazia na Idade Média. Perfeito, Guilherme. Exatamente, né? Exatamente. E aí você vai lidar com uma energia que é extravagante, que escancara tudo. Então tem que calar a boca de Exu, né? Tem que tentar calar a boca de Exu e fazer dele um demônio. Muito bem colocado, Guilherme. Exatamente essa é a tática de algumas lideranças aí evangélicas, protestantes, neopentecostais. Muito bem lembrado, né? Bom, das histórias,
um pouco dessas características, agora vocês entendem porque configuram a ele essa questão demonizada. E o que é pior, nós acolhemos isso. E nós não podemos acolher isso. Nós não podemos aceitar isso, né? E aí você, por causa dessa questão que ficou impregnada na gente, você vai ver vários pontos cantados que vão falar de Exu, vão falar do diabo, porque colocaram isso pra gente, né? Então, assim, não estou dizendo que está errado, porque o Exu está pouco se importando se vocês vão assimilar ele com a figura do diabo ou não. Ele é uma energia elevada que não tem nada a ver com as nossas concepções. Mas talvez a gente começar a associar, né, que a gente está reforçando uma ideia intolerante, preconceituosa, branca, machista, né? Que não dá pra gente viver mais nisso. Não dá pra viver cultuando essa coisa nessas épocas, né? O Guilherme acrescenta aqui também no seu comentário que além de tudo isso que ele comentou anteriormente sobre a questão evangélica, que as igrejas neopentecostais ficam capitalizando contra a religião de matriz afro e aí a Umbanda, também arrebanham fiéis, já que ambas as religiões são muito procuradas por pessoas que estão em situações nas periferias e recorrem às religiões para resolver problemas terrenos e espirituais. Realmente, eles querem aí abarcar essa população para trazer ali uma questão capitalista, né? O Márcio coloca, boa noite, Márcio. Os evangélicos católicos iguais criam o inferno para manter seus rebanhos na linha. Exatamente, por isso que assim, Exu está pouco preocupado se vão configurar ele com a questão do diabo, mas o que eu falo é nós, né? Nós não podemos deixar alimentar isso daí. A gente tem que bater no peito para assim, escuta aqui, Exu não é o diabo, eu vou te falar por quê. Né? É por causa disso, 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 disso. Isso daí é uma questão disso, 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 disso. Porque ele representa isso, isso, isso. Essas representações que vocês colocaram pertencem a vocês. Não nos pertence. Não nos pertence. Né? Então, começa por aí. Porque hoje as pessoas acreditam, né? Você vai ter muitas músicas, muitos pontos espirituais que vão fazer essa referência com a questão do diabo, né? Mas aí eu entendo que é um processo de cultura, né? Que associa essa questão dessa liberdade, né? Dessa liberdade, dessa não regra, porque o Exu também é não regra, tá, gente? É isso daí mesmo, é o caos, é a gargalhada alta, é a palavra que causa escândalo. Ele gosta de balançar a coisa mesmo, pra coisa entrar no jeito. Ele não entra no. Ele não é quadrado, ele é esférico, ele é dinâmico, ele é trabalhador, ele não para, ele é dinâmico. Então, essa questão profana faz uma questão característica, mas um profano para a religião cristã branca europeia, tá bom? Não para nós, que entendemos a dualidade da matéria e do espírito, do corpo, da alma, do mundo e do céu, enfim, da massa primordial, seja lá de Orum, de Aie, Orum, né? Nós somos a religião que cultuamos a natureza. Cultuar a natureza é estar vinculado com a terra. Nós adoramos a terra, porque foi dado tudo para nós aqui como prosperidade. Dado por Olodumare, por Deus, por Zambi, né? Por Tupã, por quem você for chamar essa energia primordial. Ele é essa controvérsia. Então, assim, fazem a similaridade dessa questão do diabo com Exu por causa disso. Exu está pouco se portando com isso, né? Ele até canta, né? A música que vai falar alguma coisa assim do diabo, de Exu, enfim. Porque já que o diabo representa tudo isso, ele pouco se importa, né? Ele tá usando aquilo lá também. Mas é por isso que fazem essa característica, mas não é. Exu é um orixá muito correto. Ele não gosta da injustiça. Como o Guilherme colocou, ele faz a questão do caos, ele traz o caos para o estabelecimento da ordem.
tá? Eles são os grandes protetores do axé. Das casas de axé, Exu fica na porta porque ele é o grande protetor, por causa dessa energia de vitalidade infinita que eles têm, né? Eles estão sentados na entrada de qualquer terreiro, né? Porque eles fazem essa proteção. Ele é o grande sábio, ele é um guardião, ele é como se fosse o policial do mundo espiritual, né? O policial ele tem que conhecer a parte toda ruim, e aí no ideal, tá? Porque depois que a gente vê aquelas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, que aconteceu nos Estados Unidos, mas assim, pensando na figura da segurança pública, né, da polícia enquanto segurança pública, eles têm que entrar no meio dos guetos, né, do mal, vamos dizer assim, do mal, para poder estabelecer a ordem, né? A polícia ela vai conhecer as coisas ruins, os perigos, eles adentram as coisas perigosas para trazer a ordem, né? Para trazer a ordem. Então, conhece-se o mal para a prática da ordem, para a prática do bem. Usei essa questão metafórica para vocês entenderem qual é essa função de Exu, tá? Para a pessoa da periferia, pro jovem preto, periférico, pobre, vai ter uma visão totalmente que foi distorcida para ele com relação à atuação da polícia, a atuação aí da segurança pública, né? Ou para nós que já sofreu violência policial, no meu caso eu já sofri violência policial também. Então assim, mas só para vocês entenderem qual é esse papel. Ele conhece essa questão de tudo que é do submundo para poder trazer ali a questão da morte. Por isso que eu usei essa ideia, tá, gente? Talvez não seja mais adequada, mas só para vocês entenderem que Exu faz esse papel do policial no mundo espiritual. Vamos lá, Guilherme. Guilherme coloca assim: assim como Mercúrio na mitologia grego-romana, que era o mensageiro e defensor dos contraventores, mesmo Exu sendo o agente caótico que traz a normalização, Exu é amoral, está acima do bem e do mal, maniqueísmo cristão e vai correr pelo certo. Muito bem, Guilherme. Nós vamos fazer uma live de Exu compartilhada aqui, que eu tô aprendendo a mexer nesse sistema aqui de vídeo. Nós vamos falar sobre essa questão aí da força de Exu para o nosso entendimento social. Vou repetir o que o Guilherme colocou. Perfeito, Guilherme. Assim como Mercúrio na mitologia grego-romana, que era o mensageiro e defensor dos contraventores, mesmo Exu sendo o agente caótico que traz a normalização, Exu é amoral. Lembra que eu falei que Exu ele é o neutro, porque o axé é neutro, né? Ele está acima do bem e está acima do mal. Maniqueísmo cristão. E vai correr pelo certo. Exatamente. É como se fosse assim o que o Guilherme está dizendo. Não importa como que ele vai fazer. O resultado é fazer que a coisa seja certa. Tá? É fazer que a coisa seja certa. Muito bem colocado. Então, por causa dessas características, se vincula ele a essa questão aí com o diabo. Gente, isso é tão interessante que eu estava olhando, né? E me chamou muita atenção para um dia pensar sobre isso. Muitas teses de mestrado, muitas teses de doutorado são feitas a partir da figura Exu, porque traz todas essas reflexões que estamos trabalhando e estamos discutindo aqui nessa live, nessa interação aqui nessa live. Né? É muito interessante pensar muito sobre isso, né? Então, enfim, para já ir finalizando, né? Já falei todas essas características para vocês entenderem um pouquinho, desmistificar essa figura como uma figura demoníaca, perversa e mal, né? A questão do amoral não tem nada a ver com perversidade, tem essa questão mesmo da dualidade neutra do bem e do mal, está acima desse padrão
que temos estabelecido com relação ao bem e o mal. Eles, enquanto entidades, né, dentro do terreiro de Umbanda, Tranca-Rua, Tiriri, Marabô, Sete Cruzilhadas, Sete Porteira, dono da porteira do meu terreiro, enfim, Exu do Lodo, como a minha mãe está lá falando, e eu, né, que ela carrega Exu do Lodo, né, Exu do Ouro, Exu Caeninana, enfim. Todos eles estão pouco se importando que configurem eles ali com a questão do diabo. Mas hoje, quando você estiver na frente dessa entidade conversando, vocês sabem que não adianta você vir com os seus padrões, porque ele está acima desse padrão. Não adianta você vir com a inverdade, porque ele vai te fazer o caos para você chegar no pé dele e falar a verdade. Né? Porque ele traz esse movimento muito, muito forte para nós. Porque ele é um ciclo. Gente, não teria vida, manifestação da vida, ou como a gente vê a vida, ou como a gente enxerga a vida, ou viver a vida, sem ter essa energia, sem ter esse inquice, esse orixá, esse voodoo, essa entidade chamada Exu. Porque eles trazem essa questão desse movimento. Né? A esfera ela é sólida. Né? O quadrado pode quebrar as pontas, e a esfera? A esfera é muito mais resistente, é muito mais sólida. Né? Ela tem essa questão do movimento. Então, ele traz esse movimento, ele é o puro movimento. Então, os Exus que vão baixar nos terreiros de Umbanda trazem todas essas características. Né? Alguns dizem que alguns Exus em vida, quando estiveram em terra, foram juízes, foram padres, foram líderes religiosos, foram policiais, foram médicos, foram... Enfim, é trazido várias características a questão do Orixá Exu, né? De uma forma de dizer isso. Eles estão sobre este conhecimento, esse conhecimento amoral, né? Ele não tem uma moral, ele tem o correr pelo certo. Né, usando aí o termo que o Guilherme socializou aqui na live. Vou repetir de novo. Exu, ele tem o critério amoral para poder fazer as coisas, executar as coisas, para correr pelo certo. Né? Então, isso é importante para a gente saber. Né? Não adianta você vir com mentira. Não adianta você ir lá, botar o padeiro e falar assim, olha, estou te alimentando, tá aqui, claro, Exu, Exu é mojubá, é vela, é cabrito, é galinha, é não sei o que, menga, marafo, pomba, seja o que for, é fruta. Você tá lá alimentando, ele tá lá recebendo, porque Exu não nega comida, e tudo que vai à boca, tudo que vai à nossa boca, Exu come. Então Exu come tudo. Tudo que vai à boca do ser humano, Exu come. Então ele vai comer. É um devorador, né? Mas não adianta você comprar essa energia, não. Querer manipular essa energia, não. Porque aí depois você vai chegar lá no quartinho lá e vai fazer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que não sei o que, não sei o que lá, você não me ajudou. Ele vai falar, querido, não venha com a sua moral, com o seu julgamento do que é certo pelo errado, que quem sabe desse conhecimento sou eu, tá? A Luciana Pagiato coloca que é um estudo de pós-doutorado de um professor na PUC, a questão do Orixá Exu. Olha que interessante. Guilherme acrescenta também aqui, contribui no comentário. Talvez também a imagem, o estereótipo de Exu enquanto resistência contra o escravagismo e a colonização, a princípio entre os negros escravizados e depois entre os indígenas, que já tinham entidades correspondentes, mas acabaram incorporando características de Exu às suas entidades sagradas. Exatamente, né? Que é uma forma de trazer a vivência, trazer à vida aquilo que eles acreditam, né? É igual o vulcão, gente, né? Tem religiões que fazem o culto do vulcão, então o vulcão representa um deus. O vulcão, ele é destruidor, né? Porém, depois que ele explode e ele faz o caos, você vai ter ali o nascimento de vários vegetais, onde vai se criar terras. Então, ele tem... O Guilherme colocou uma questão muito bacana aí, socializou uma questão muito bacana.
Exu está uma linha acima dessa questão moral. Ele é um amoral, não um imoral. Não imoral. Ele é amoral. Porque ele vai fazer, ele vai acontecer o que tiver para acontecer no movimento da sua vida para chegar lá naquele objetivo. É fazer pelos meios para chegar no corre certo, né? Chegar lá na correria certa, né? É bem isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado para vocês entenderem, tá? Já digo, minhas lives não são lives que eu vou ficar cantando, que eu vou ficar falando sobre como fazer magia assim, assim, assado. Como as minhas lives sempre vai ter poucas pessoas, né? Porque aqui é lives para estudo, discussão e conhecimento para que a gente saiba, né? O que a gente vai fazer lá no nosso terreiro, pelo menos para a gente ter uma noção básica do que a gente vai fazer, né? Eu sou aqui o produtor, o editor e tudo, né? Das lives, mas de uma forma que as minhas lives realmente não é umas lives para ser popular, não. E eu tenho plena consciência disso, porque é uma live para as pessoas que realmente gostam do estudo, da discussão, do entendimento, do caos para chegar ao equilíbrio, né? É isso aqui, é isso que eu gosto de fazer. É essa a minha característica, né? Se eu fosse abrir um tarô aqui e falar, vamos lá, nome, data de nascimento, ia ter 2.000, 3.000, 4.000 pessoas assistindo essa live. Quando eu falo, não, nós vamos sentar para pensar, para discutir, para pensar, você vai ter 15 pessoas, né? Igual uma sala de aula tem 30 alunos, 10 estão indo lá para estudar, né? 10 vão chegar lá através dos seus estudos, outros vão tapeando a vida e vai chegando lá também. Então, essa é a diferença um pouco da live para quem está assistindo ela pela primeira vez, tá? Vou pedir para vocês, todos que estão assistindo aí, compartilhar essa live no Facebook. Amanhã já vai ter essa live no nosso canal do YouTube, canal Aruandeiros. É só você entrar lá no YouTube, Aruandeiros, que vai abrir o canal. Tem uma foto minha lá com o Preto Velho, né? Entra lá que essa live vai estar lá e você pode depois dividir esse vídeo aqui compartilhado no Facebook, mas feito aqui pelo StreamYard, né? Você pode compartilhar para as pessoas, tá? Por quê? Porque Exu é comunicação, é fala, é boca que fala, é comunicação. Espero ter contribuído. Essa live já deixou brecha para outras lives a respeito deste orixá, tá? A respeito desse orixá. Falei as coisas importantes, que é sobre o nome, sobre a saudação, sobre a questão do seu alimento, seu habitat, qual a sua função, qual a sua estrutura. A partir daí, eu tenho certeza absoluta que você vai saber utilizar essa energia de axé, desse axé neutro, chamado Exu, da melhor forma possível. E vai respeitar essa entidade quando estiver em terra. E não vai se satirizar do preconceito e a intolerância que colocaram na sua cabecinha referente a essa entidade. Repito, Exu não é o diabo. Exu não é o diabo. Ele é uma energia acima do bem e do mal, amoral, como disse o Guilherme perfeitamente, que deixa o caos para se chegar então ao conceito e à estrutura da ordem. Vou deixar aí 2 minutinhos se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Que eu dentro dessa live aí que eu falei um pouquinho de Exu, tá bom? Como eu falo para vocês, eu sempre vou trazer na minha live também um contexto filosófico, reflexivo, tá? Histórico, geográfico, né? E lúdico, conhecimento mesmo, de estrutura de conhecimento mesmo. Não detenho o conhecimento,
né? Eu sou parte de um conhecimento, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí que eu souber responder, pode fazer aí algumas perguntas, algumas dúvidas aí com referência a Orixá Exu. Oi? Minha mãe lembrou uma vez, eu estava falando para ela, explicando um pouquinho, acho que foi uma conversa logo no começo, logo no comecinho, quando ela foi vindo para a religião, que tinha, né, essa questão de entender Exu como um diabo, por causa da religião católica lá, que ela ficou 5 décadas frequentando. Eu falei que Exu, ele era aquele orixá que a pessoa estava lá no fundo do poço, lá na boca do inferno, vamos dizer assim, no sentido figurado, metafórico, estava lá na boca do inferno. Ele é aquele que vai lá buscar aquela pessoa para trazer ela para cima, né? Isso faz referência ao de você entender que todo preto velho está trabalhando com o Exu do lado, porque os orixás e as entidades, por exemplo, eu estou indo lá num bar e vai acontecer alguma coisa ruim naquele bar que eu vou estar em risco. A entidade de uma vibração de luz muito forte, ela não vai conseguir chegar lá naquele espaço, naquele ambiente, né, um pouco degradante energeticamente do bar, porque ela vai ser visível para os inimigos espirituais, né? Porque a densidade da sua luz é muito grande, da sua energia é muito grande. Exu, como conhece toda essa malandragem do plano físico, a entidade chega no Exu e fala assim: Exu, você pode entrar. Eu estou falando isso de uma forma simbólica, tá, gente? Simbolismo, por favor, entenda como uma história, uma mitologia para vocês entenderem. O preto velho chega assim e fala assim: Exu, meu filho está correndo risco, eu não posso ir lá naquele campo energético, porque senão eu também fico por lá, por exemplo, né? Fico preso lá, vão me reconhecer. Você vai lá, tira ele de lá, de fora, e traz ele para cá, que aí daqui eu dou conta, né? E aí Exu consegue baixar a sua densidade de luz, de energia, se configura perispiritualmente em formatos das imagens que a gente vê, caveira, pé de bode, não sei o que, bababá, foice, né, não sei o que. Chega lá no bar e fala assim: é o seguinte, vai acontecer o bagulho aqui, tô pedindo licença, vou tirar esse moleque daqui, vou levar ele pra lá porque eu não quero treta pra ele. Tamo entendido? Ah, não, tudo bem. Aí Exu vai lá, tira, chega lá no preto velho, no anjo da guarda da pessoa, fala: tá aqui, ó, pronto, tá aqui. É bem isso, né? Exu faz a questão do caos para trazer a questão da ordem. Perfeito. É muito legal falar um pouquinho sobre isso e dar esse exemplo aí que eu dei no final da live. Padrinho, fala um pouco sobre sua relação com o Exu. Uau! Vou falar. Johnny, boa noite. Márcio, boa noite. Tiago, boa noite. Obrigado. O Oxum te abençoe, Johnny. Johnny é meu afilhado. Falar sobre um pouco da minha relação com o Exu. Foi muito intenso, porque Exu foi a primeira gira de desenvolvimento que eu fui. No final se cantou para a esquerda e eu sou tranca-rua, veio assim de primeira, e ele veio, me pegou e me levou até a porteira, me jogou até a porteira. E a primeira vez, que eu incorporei ele, na primeira gira de desenvolvimento, porque eu tive, enfim, qualquer dia eu conto uma história. Foi muito doida a minha história. Me jogou na porteira e lá ele já pegou uma pimba. Eu nem sabia que era pimba. Junto com a mãe de santo, com a mãe Fátima, né? E tava do lado o que era pai pequeno na casa, o Chumbo de o Carlos de Oxóssi, né? De Odé. Ele chegou e riscou ali na porteira ali um ponto. Então, assim, foi uma energia que me pegou, que eu senti ela de baixo para cima mesmo, uma coisa muito intensa, né? E eu temente, com medo, porque isso foi em fevereiro. Em dezembro eu estava formando a minha turma de crisma na igreja católica, né? Tava todo cheio do embasamento católico, né? E aí recebe um Exu. Então, assim, ele trouxe para mim, e aí quando ele se aproximou para a questão da incorporação,
ele trouxe uma energia muito ereta, muito forte comigo, né? E eu gosto muito deles porque eu vejo eles como um grande sábio, assim, eles só me aconselham muito. E aí eu sempre trabalhei com projetos sociais de risco, né? Com jovens em vulnerabilidades médias e vulnerabilidades altas. E eu atendi esses jovens. E os jovens falavam as coisas para mim do que faziam da vida dele, e alguma coisa me dizia: isso é mentira, isso não tá certo. Isso é assim, assim, assado. Pergunta para ele tal coisa. E aí eu jogava. E aí ele acabava assumindo, o atendimento rolava super bem, eu conseguia fazer o atendimento, a intervenção perfeita. E aí um dia no terreiro o Exu falou: sou eu fico com você no trabalho, eu estou perto de você no seu trabalho, eu falo no seu ouvido o que é para você perguntar. É muito doido. E eu acho que o Guilherme está falando aqui, o Gabriel Aguiar colocou: tranca-rua conversa até com crente, eu que o diga. Verdade. Deixa eu contar a história do Gabriel. O Gabriel que tá aqui nessa live, né? Ele foi no terreiro. Eu não o conhecia. Hoje ele é meu afilhado, é o filho do coração. Eu não o conhecia. E ele foi no terreiro para acompanhar a mãe dele. E ele não queria ir pro terreiro porque o Gabriel era evangélico de igreja pentecostal, né? E aí ele ficou sentado na assistência porque a mãe dele quis ir, né? E aí o seu tranca-rua, isso há muitos anos, né, Gabriel? O seu tranca-rua chegou na porteira e falou assim: vem cá. Olha, eu nem sabia quem era esse menino, hein? O seu tranca-rua chegou na porteira e falou assim: vem cá, homem que usa o livro preto debaixo do braço. Tá achando que eu sou o demônio? Tá aí sentado achando que eu sou o demônio? Eu sei de onde você é, quem é você. Pegou o Gabriel, levou lá pra dentro, botou no banco pra sentar e ó, falou, não deu bronca, conversou, né? Então a partir daí o Gabriel ficou meio cismado, falou: vou dar outra vez, né? Então o Gabriel ele tem uma ligação muito forte com o seu tranca-rua, né? Que pegou lá o Gabriel, descobriu que o Gabriel era evangélico lá, enfim. Mas uma última agora foi no mês de, acho que outubro, não sei, né? Eu ia comprar as coisas para poder fazer uma coisa para algum. E aí eu achei uma moeda, aí eu falei assim: caramba, eu vou fazer as coisas para algum, vou fazer minha obrigação para Exu também, de ano, né? Falei: vou aproveitar, vou comprar. Vou passar lá na loja e vou comprar as coisas pro Exu. Me deu um estralo, eu tava lá no Brás, foi naquela loja que fica na rua Paulo Afonso. Uma loja grande, boa que tem lá no Brás. E eu não tava pensando, eu tava pensando em vir aqui pra vila, pra no outro dia, na sexta noite, comprar as coisas, que eu ia fazer as coisas para algum. E aí eu tava andando lá ali naquele pedaço ali perto da Praça do Largo da Concórdia, né? E fui indo em direção, né? Falei: acho que eu vou comprar as coisas de Exu aqui, né? Vou comprar as favas, a semente, vou comprar as coisas dele aqui. Mas caramba, eu não, nem sei se eu tô com dinheiro, mas enfim, eu vou lá pra ver as coisas, né? E aí eu cheguei, quando eu cheguei na primeira encruzilhada, que essa rua ia dar de frente a essa loja, eu tava ali na Rangel Pestana, acho que chama, né? Passei na primeira encruzilhada, um rapaz alto, negro, com um rostão grande, de, né, um touca na cabeça, começou a me acompanhar do lado e ele falava assim: eu sei, você é pai de santo. Aí eu falei assim: você é um. Aí eu olhei pra ele com medo, eu tava achando, sabe, mil e uma coisas ali. Não tava esperando que o cara tava me seguindo e ia falar comigo, né? Eu cheio dos preconceitos impostos dentro da gente, fiquei com medo. Eu tava com uma bolsa de lado, fiquei com medo, achando que ele ia me abordar pra pegar minha bolsa. E eu segurei a bolsa e falei assim: você é um rapaz muito esperto. E ele falou assim: não precisa ficar com medo de mim. Aí ele tirou o gorro da cabeça e falou assim: põe a mão na minha cabeça. Aí eu falei assim: eu não posso pôr a mão na sua cabeça, porque a sua cabeça tem um dono, e se alguém mexe, é alguém que você permitiu que colocasse a mão na sua cabeça. Então eu não vou colocar a mão na sua cabeça. Ele falou: mas pode colocar. Eu falei: não vou colocar a mão na sua cabeça. Até então, tava nem associando nada. Eu falei: não vou colocar a mão na sua cabeça. Aí ele falou assim: você é esperto. Aí ele colocou o gorro, né? Aí ele falou assim: então me dá um abraço.
Aí eu fiquei travado, sem reação. Aí eu peguei, tá, ele veio, me abraçou, dei aquele abraço meio assim, com medo que tivesse outras pessoas por perto, fosse me roubar, sei lá, a gente é cheio de neura, preconceito que põe na gente, enfim, que a gente acaba cultivando nessa sociedade, né? E aí ele me abraçou e ele falou assim, e ele tava com garrafa, ele tava vendendo água, ele tava com umas garrafas de água na mão. Ele falou assim, toma essa água pra você. Aí eu falei, não precisa. Aí abri minha sacola, tava com uma bolsa e uma sacola. Abri minha sacola e falei, eu já tenho uma garrafinha de água. Aí ele jogou aquela garrafa de água dentro da minha sacola e falou assim, essa garrafa de água é a minha água. Essa garrafa de água é a água de Exu. Rapaz, meu corpo se arrepiou todo. E aí eu vi que tinha uma senhora na minha frente de saia de coque, que ela ficava olhando para trás. E aí uma hora eu tava falando com ele, ela olhou para trás e ela saiu correndo. Aí eu fiquei pensando depois, né? Que aí eu cheguei na loja de Umbanda, sentei e contei a história pra mulher lá, que ela é muito legal para conversar. Ela falou, rapaz, você encontrou Exu. É óbvio, olha toda a sequência, estava vindo comprar as coisas dele, ele te deu água, ele te deu, né, água em movimento, é a sede, mata a sede, é o caminho, é o fortalecimento. De dentro da loja, eu liguei para minha mãe de santo, liguei para a mãe Fátima, falei, aconteceu assim, assim, assado. Falei, olha, pode ser que seja um homem que estava vendendo água, eu não sei porque ele me deu água, ele não me pediu dinheiro, ele não me pediu cigarro, porque eu estava fumando, ele não pediu nada, só pediu para pôr a mão na cabeça dele, dar um abraço. E na hora que ele jogou a água e falou, essa água de chuva, eu falei, muito obrigado. Gente, aí nessa hora eu andei reto e não olhei para trás. Não olhei para trás, né? Fiquei com muito medo, não olhei para trás. E entrei dentro da loja, que já estava na próxima esquina. E eu contando para a mulher, eu falei, inclusive acho que a mulher achou que podia ser um roubo mesmo, porque ela olhava para mim na hora que eu tava falando com ele e ela saiu meio que correndo. Aí a mulher falou assim, ela saiu correndo porque talvez só você estava vendo e conversando. E a mulher achou que você era um doido na rua. Aí eu falei, puta, será que é isso também, né? Então assim, foi uma experiência muito doida, gente, muito doida, né? Aí eu dei a água na encruzilhada e falei, salve as suas forças, me dê caminho, me dê a sua proteção, né? E aí no outro dia fui lá e fiz as oferendas que tinha para fazer, que já tava indo comprar justamente para algum e na hora pensei em comprar peixe. Foi uma experiência muito louca, né? Algumas pessoas sempre contam aí algumas experiências, então Exu é muito próximo, eu gosto muito deles, respeito demais. Profissionalmente eles me ajudam assim muito, porque toda a esperteza de lidar com um jovem mais malandro, mais danado, eu que não vivi na malandragem, conseguir ser um orientador desse jovem, é muita esperteza, é muita força de Exu. Eu vejo o caos como sagrado, porque eu acredito que o sagrado também é a ordem, né? E por atender relações humanas, por escutar os lamentos humanos, eu não posso ir com o meu julgamento, nem meu preconceito ou meu pré-julgamento, porque senão eu não consigo ouvir o outro. Então a minha experiência com o Exu é muito boa, é muito linda, é muito gostosa. Vou começar a dar boa noite então para finalizar, tá bom? O Márcio colocou, seu tranca o rua anda comigo dentro do meu carro. Olho para ele todos os dias. É que o Márcio fez uma proteção, né? Com seu tranca-rua pro carro dele. Legal. É de arrepiar, só de ouvir, Guilherme. Fora outras experiências que eu tive do cemitério, da porta do cemitério, do ponto de ônibus. Enfim, foram várias experiências que eu atribuo, sim, de ter sido algumas experiências com o Exu. Sempre em momentos de grandes questionamentos para mim. Foi muito, tanto com o Exu quanto com as moças, né? No cemitério foi um dos bravos ali de ter encontrado, mas isso fica para uma história mais para frente, é quando eu for falar das moças, tá bom? Gente, puxa vida, boa noite, obrigado. Não sei quanto tempo deu de live, eu não consigo ver, eu vou aprender a mexer direito aqui no
StreamYard. Ai, achei onde eu posso ver os comentários. Não precisava ver pelo celular. Obrigado de ter participado. Se vocês acharem interessante, compartilha essa live, tá bom? Compartilha. O tema né? Era esse, seus mistérios e a sua atuação na Umbanda. Eu disse isso de uma forma a partir da minha conversa com vocês, tá? Isso daí tá tudo dentro da minha conversa com vocês. Não era um negócio para falar sobre magia, entre outras coisas. Vou fazer uma para falar sobre o padê, sobre as velas, sobre alguns cânticos. Vou falar, mas hoje eu queria falar dele como uma forma dessa energia, para a gente entender essa energia, essa força vitalícia, aí infinita, esférica, resistente, tá bom? E que nos traz essas polaridades aí. Espero ter contribuído. Obrigado por vocês terem ficado aqui comigo nesta live. Valeu. Vou aprimorar, preciso comprar equipamento para ficar melhor, um notebook melhor. Quem sabe o Exu traz aí um jeito para eu comprar um notebook melhor para fazer as lives aí, para a gente fazer esse debate. Aproveitando o período de pandemia, vamos fazer alguma coisa, né? Uma dessas coisas é estudar, tá bom? Então, assim, nessa segunda-feira, uma segunda-feira linda, maravilhosa, já finalizando metade do ano, estamos na crise da pandemia, então eu desejo e rogo que Exu proteja vocês de todas as formas possíveis, que esse caos do coronavírus seja para trazer um pouco mais de ordem moral para todos os seres humanos. Que Exu abençoe o caminho de vocês, dê proteção para vocês, tragam para vocês todos os discernimentos positivos e negativos para você correr pelo certo na sua vida, tá bom? Abraço a todos, minha mãe Oxum abençoe a vida de vocês, meu pai Ogum abençoe a vida de vocês, e compartilha a live, e qualquer dúvida chama aí em inbox, que eu tento responder e socializar com vocês, tá bom? Guilherme, se prepara aí pra gente fazer uma live em conjunto aí, tá bom, Gui? Que já vim estudar esse sistema aqui do StreamYard, o Yard aí, pra gente dividir aí por causa da nossas ideias da Umbanda como fonte de resistência, tá bom? Beijo pra todo mundo, axé, a bênção a todo mundo, a minha bênção também pra todo mundo, seu tranca-rua, Exu do ouro, Exu Kainana, possa aí olhar pela vida de vocês e fortalecer a vida de vocês, tá bom? Grande beijo, axé, Laro Exu, Exu é Mojubá.